Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 7. Agora o pessoal quer matar Jesus, assassiná-lo. A Bíblia é um livro impressionante, tem romance, assassinato, crime, tem terror, demônio, tem tudo. A Bíblia é um livro fascinante. Política, economia, filosofia, se quiser qualquer assunto tem na Bíblia. Hoje o pessoal está querendo matar Jesus. Capítulo 7 de João. Depois que Jesus falou aquelas coisas lá, de comer o meu corpo e o meu sangue, comer a minha carne e o meu sangue, e os discípulos, as poucas pessoas que creram nele, também o abandonaram. Depois disso, dessa crise ali, no movimento de Jesus, o escândalo, que foi a fala de Jesus sobre comer do seu corpo e beber do seu sangue, depois dessas coisas, então Jesus percorreu a Galileia, diz aqui o capítulo 7, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali, na Judéia, os judeus procuravam tirar-lhe a vida, queriam matar Jesus. Então vamos entender todas essas questões aqui, que o Senhor Deus nos guie a sua verdade, a sua vontade, amém? Amém. No capítulo 5, versículo 16, o pessoal começou a perseguir Jesus. Já no capítulo 7, versículo 1, já estão querendo matar ele. Que já ficou bem complicada a questão. Ele ficou na Galileia, aqui no norte, Mar da Galileia, Cafarnaum, ficou por aqui, percorrendo as aldeias da Galileia aqui. E não foi para a Judéia, lá no sul, em Jerusalém, não foi para lá. E os discípulos insistiam com ele, que ele deveria ir para a Judéia. E por que ele deveria ir para a Judéia, para Jerusalém? Eles diziam assim, olha o que diz aí no versículo 4. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. É como se eles estivessem falando para Jesus, Jesus, o artista tem que ir onde o povo está, não adianta você ficar aí. Você tem que ir para lá, porque o povo vai para lá. Jerusalém vai bombar agora nesses próximos dias. Por quê? Porque era a festa dos tabernáculos. Os judeus iam fazendo romaria, peregrinação para Jerusalém 3 vezes ao ano. Na Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E agora era a festa dos tabernáculos. Essa festa que acontecia logo depois da colheita, em que eles agradeciam a Deus a colheita, e também eles recordavam o tempo em que viveram no deserto. Logo que saíram do Egito, rumo à terra de Canaã, a terra prometida, aqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, eles moraram em cabanas, moraram em pequeninas tendas, e mesmo não havia um templo, era um tabernáculo, um grande tabernáculo. E o povo todo morava em cabanas. Então era a festa das cabanas, agradecendo a colheita, a prosperidade da terra, a fertilidade da terra, o fruto da terra, a abundância da terra, mas também lembrando que enquanto eles estiveram peregrinando pelo deserto, Deus supriu todas as suas necessidades e nada lhes deixou faltar. Então era o tempo da festa dos tabernáculos. E Jesus disse aos seus discípulos, aí no capítulo 7, o versículo 8, ele disse assim, olha, vão vocês à festa, eu não vou ainda, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Então ele ficou aqui na Galileia. Porém, versículo 14, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Porque logo que os discípulos subiram para Jerusalém, no versículo 9, diz aí que ele ficou na Galileia, mas no versículo 10, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Então Jesus foi incógnito, foi anônimo,
foi discretamente, estrategicamente, porque ele sabia que tinha cabeça a prêmio lá em Jerusalém, então ele vai em segredo, ele vai tranquilo, e no meio da festa ele aparece. Ele aparece, começa a ensinar no templo, a festa durava uma semana e terminava no 8º dia, e o último dia, o 8º dia da festa dos tabernáculos, era o dia mais importante da festa, em que os sacerdotes iam ao tanque de Siloé buscar água, e muitos sacerdotes estavam lá no tanque de Siloé, maior concentração de sacerdote judeu do templo por metro quadrado de Jerusalém, era ali ao redor do tanque de Siloé, e ele então está lá, e no último dia, diz aí o versículo 37, que no último dia, quando os sacerdotes traziam a água do tanque de Siloé e derramavam sobre as escadarias do templo de Jerusalém, é nesse último dia que Jesus aparece e diz em alta voz, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Mas veja que esse versículo 39, ele falava a respeito do seu Espírito Santo, que a água, que seria uma fonte de água viva jorrando do interior daquele que cresce nele, o Cristo, o Espírito Santo, essa fonte de água viva, era representado na tradição de Israel pela água. Então, na hora em que os sacerdotes estão lavando as escadarias do templo, Jesus diz, olha, essa água aí, na verdade, é o meu Espírito, e eu vou dar essa água, e ela vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna, no interior de todos aqueles que crerem. Jesus já havia dito que o corpo que deveria ser comido era o maná do deserto. Moisés deu a vocês o pão do céu, lá no deserto. Mas eu sou o verdadeiro pão do céu. Moisés também deu água para vocês no deserto, e vocês estão celebrando essa água, jogando aí sobre as escadarias. Mas eu sou aquele que dá a água da vida. Então, mais uma vez, Jesus está usando toda a simbologia de Israel, está usando todos os ícones da liturgia de Israel para falar de si mesmo. Mas João precisa fazer essa nota, fazer essa ressalva, que a água simboliza o Espírito. Porque aquele pessoal não estava entendendo direito. Tanto não estava entendendo que eles estavam abandonando Jesus. Tanto não estavam entendendo que eles estavam querendo matar Jesus. Não deveria ser fácil entender o que Jesus estava falando. Eles não entenderam, por exemplo, quando Jesus transformou água em vinho, que aquele vinho que era antes água na festa de casamento em Caná da Galileia, que aquele vinho representava o seu sangue. Eles não entenderam quando Jesus mandou destruir o templo de Jerusalém para construir outro. Eles não entenderam que Jesus estava falando do seu corpo, que seria ressurreto ao 3º dia. Eles não entenderam os símbolos que Jesus usava, mesmo quando ele disse comer do meu corpo, comer da minha carne, comer do meu sangue. E não entenderam aqui também que Jesus, quando está fazendo alusão a essa água, ele está falando do seu Espírito. E até hoje nós também não entendemos. Se já passaram 2000 anos e nós ainda estamos discutindo o que as palavras de Jesus de fato querem dizer, imagina aqueles homens ali, aquela época. Hoje, por exemplo, os teólogos ainda debatem se
a água flui do interior de quem crê, ou se a água flui do interior do Cristo. Cristo é a fonte da água viva, ou a água viva está dentro de quem crê, fluindo de dentro de quem crê. Porque se você me acompanhar, por exemplo, até a carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, você vai gostar. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 10. Disse assim o apóstolo Paulo: eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, foram batizados no mar e foram conduzidos pelo deserto, pela nuvem de Deus que os cobria, e quando a nuvem se movimentava, o povo caminhava. Então Paulo está dizendo, olha, eles foram batizados na nuvem e no mar, os nossos antepassados. Versículo 3. E todos os nossos antepassados, lá no tempo de Moisés, no deserto, todos os nossos antepassados comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. E isso é uma alusão a um momento na história de Israel, quando eles estão andando pelo deserto, já abandonaram o Egito, foram libertos da escravidão, estão no deserto indo para Canaã, a terra prometida. E eles começam a reclamar que não tem água. Eles chegam num lugar chamado Meribá, que quer dizer rebelião. E eles se revoltam contra Deus que não tem água. E Moisés vai falar para Deus, olha, o povo está reclamando que não tem água. E Deus então diz assim, Moisés, vá diante do povo e fale a rocha, e da rocha vai jorrar água para o povo. E Moisés então, ele vai lá e ele está irritado, ou irritado com a situação, ou irritado com o povo, ou irritado com Deus, eu não sei o que ele tem, ele está com problema, ele está irritado. E ele pega o cajado dele, e em vez de falar com a rocha, ele bate na rocha 2 vezes. Ele fere a rocha com o seu cajado. E então ele sofre uma disciplina muito intensa de Deus, uma disciplina muito contundente. E é por causa disso, inclusive, que Moisés não entra na terra prometida. E aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Coríntios, vai dizer que aquela rocha era Cristo. Então, até hoje, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, os eruditos, estão aqui pensando, essa rocha, ou essa água que flui do interior de Cristo, que é a rocha, a mesma rocha lá do deserto, ou flui do nosso interior, nós os que cremos em Cristo. Nós os que cremos em Cristo temos uma fonte de água viva jorrando dentro de nós, e é por isso que nós não temos sede e não temos fome, porque nós comemos da carne de Cristo, e nós bebemos do sangue de Cristo, e matamos a nossa fome, e matamos a nossa sede. Nós bebemos da água viva, e não temos mais sede, é isso? Então eu acho que nós não apenas não entendemos o que Jesus está dizendo aqui, se a rocha é Ele, se a água vem dEle, se está dentro de nós ou está dentro dEle. Já se passaram 2000 anos, nós não conseguimos entender isso direito, como também nós não entendemos direito o significado do que Ele disse. Porque isso trouxe muitos problemas para a minha própria vida como seguidor de Jesus, o significado disso que Ele estava dizendo. Porque quando eu me converti, eu fui convertido ao Evangelho, eu me converti a um Evangelho que me prometeu uma saciedade, uma realização plena, uma satisfação, até em função dos testemunhos que eu ouvia, de pessoas que diziam, eu fui da religião A, B, C, até que eu encontrei Jesus e a minha vida, ela se resolveu definitivamente.
Ou eu procurei sentido para a minha vida, e eu procurei resposta, e eu procurei saciar a minha fome nisso, naquilo e naquilo outro, até que eu encontrei Jesus e hoje eu estou em paz. Ou eu ouvi sermões do tipo assim, pastor, isso eu aprendi no seminário, acho que até que eu já preguei isso. Que, por exemplo, você começa citando Santo Agostinho. O cara cita Santo Agostinho dizendo que ele orou assim: ó Deus, ansioso bate o meu coração até que possa descansar em Ti. Aí depois você dá um salto assim de uns mil e poucos anos e vai para Dostoiévski. E diz assim que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Aí você já preparou total para dizer que esse vazio do tamanho de Deus, você vai preencher mesmo quando você beber da água da vida e nunca mais você vai ter sede, e comer do pão da vida e nunca mais você vai ter fome. E quem quer aceitar Jesus hoje à noite? Eu. Porque eu estou cheio de sede e cheio de fome. Eu tenho um vazio dentro da minha alma que é do tamanho de Deus. C.S. Lewis, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: se percebo em mim algo, uma fome, um vazio, uma necessidade, que nada desse mundo consegue preencher, não seria isso uma indicação de que eu fui criado para outro mundo? Falei, já põe C.S. Lewis no meio. Santo Agostinho, Dostoiévski, C.S. Lewis, Jesus com água da vida, pão da vida. Quem quer entregar sua vida a Jesus hoje à noite e matar a sua fome para sempre, a sua sede para sempre? Eu. Mas o que aconteceu comigo é que eu aceitei Jesus e a fome continuou. Eu aceitei Jesus e a sede continuou. Eu aceitei Jesus e o vazio continuou. Eu entreguei minha vida a Jesus, mas as angústias continuaram. As perguntas continuaram. As feridas da minha alma continuaram. As frustrações continuaram. As culpas continuaram. As amarguras continuaram, os ressentimentos continuaram. E eu entrei numa confusão, porque entrei numa espiral, porque numa dessas eu comecei a pensar o seguinte, é que eu não me converti coisa nenhuma. Eu sou um religioso aculturado, fui criado dentro de um lar cristão, evangélico, e quando cresci fiquei evangélico. Porque essa satisfação, essa realização que esse pessoal fala, que Jesus preencheu o seu vazio, o meu não preencheu não. Então eu não me converti. Aí vieram os irmãos e disseram assim, não sabe o que é, Ed? É que você aceitou Jesus como seu Salvador, mas aí você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, então é isso. Preciso ser batizado com o Espírito Santo. E comecei a viver os meus conflitos. Até um determinado momento em que eu falei, não é possível, ou tem alguma coisa errada em Jesus, ou tem em mim, ou quem sabe tem alguma coisa estranha na maneira como eu estou lendo o Evangelho, ou na maneira como eu entendi o Evangelho. Será que tem uma outra forma de ler? Porque tem gente que lê a Bíblia Sagrada de uma maneira tão espiritual, que acaba mudando para a espiritosfera. O sujeito fica um espiritualoide, assim, um negócio de outro mundo. E você se sente estranho, porque você se olha no espelho e você fala assim, não é possível, eu não devo ser filho de Deus, não é possível. Porque se eu fosse mesmo crente, se eu fosse de Jesus, o Espírito Santo habitasse em mim, eu não ia estar sentindo essas coisas que eu estou sentindo, eu não ia estar pensando essas coisas que eu estou pensando, eu não ia estar desejando essas coisas que eu estou desejando, não é possível. Porque do jeito que esse pessoal fala, eles estão com a vida resolvida, mas a minha ainda não está. Eles vivem no céu já.
Eu não. E tem um pessoal também que vai para um cinismo que fica só aqui na terra. O pessoal que vai para o céu é assim, ó. A cabeça deles vai indo para o céu e o pescoço vai esticando, sabe? Aí eles vão ficando com o pescoção assim, a cabeça lá no céu. Uma girafa gospel. Ele vai, a cabeça está no céu, o pé aqui na terra e ele com o pescoção. Só que o pescoção estica tanto que ele dá uma estilingada nele mesmo. Aí o pé sai da terra e ele vai para lá e vai morar lá. E ele se torna um declarador de versículo. E ele começa a falar de texto bíblico e tal. E tudo que ele fala é verdade, porque está na Bíblia, são versículos. Como é que se fala? Não concordo. Mano, não concordo com o quê? Com Jeremias, o profeta? Não concorda com o quê? Com o salmista? Não concorda com o quê? Com o livro de João? Não concorda com Jesus? Só que as coisas que esse pessoal fala são coisas que está tudo certo, mas não encaixa na realidade, na vida como a vida é. O sujeito está doente, aí ele fala assim que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças e as nossas dores, e eu estou curado pela fé. Eu falo, Deus, tu está morrendo, bicho. Eu falo, não, mas pela fé eu estou curado. Eu falo, pô, não estou conseguindo entender isso daí. O outro diz assim, depois que eu entreguei a vida a Jesus, eu parei de fazer análise, eu parei de fazer psicanálise, eu parei de fazer terapia, porque Jesus me curou da minha depressão. Mas tu usa óculos, bicho, tu não curou nem do teu astigmatismo. Como é que tu foi curado da depressão? Você não jogou fora seu óculos, jogou fora o remédio que seu psiquiatra recomendou para você? Não é coerente, não bate. Tem uma lógica interna contraditória que não funciona. Então a gente tem que pensar na Bíblia Sagrada com a cabeça no céu e o pezinho aqui, mas não pode ser uma girafa gospel. A gente tem que crescer, amadurecer, ganhar a perspectiva espiritual, mas para a vida aqui na terra. Isto é, ganhar a perspectiva espiritual sem abrir mão da nossa racionalidade, da nossa inteligência, da nossa capacidade de pensar, da nossa honestidade de perguntar e da nossa integridade para duvidar, para se angustiar diante de Deus. Deus não tem medo das nossas perguntas. Deus não tem medo das nossas angústias. Ele, através do profeta, ele diz assim, vem, traz as suas perguntas, na tradução da sua Bíblia, vim depois e arrazoemos. Vem conversar. O que está pegando aí? Traz para mim. Vamos conversar. Quando ele se encontra com o Paulo, o Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, ele já chega perguntando, por que me persegues? Quais são suas razões? Quais são suas perguntas? Quais são suas dúvidas? O que você quer questionar comigo? Estou aí. Vamos conversar? Então a gente tem que adquirir perspectiva espiritual que a palavra de Deus nos dá, sem tirar o nosso pezinho do chão e sem perder o juízo. Pelo contrário, quanto mais espirituais nós nos tornamos, mais lúcidos nós vamos ficando, não é? E aí então eu fui buscar uma outra leitura possível. E percebi que Jesus está dizendo que aquele que crê em mim terá acesso a uma fonte de água viva. E ele vai ter acesso a rios de água viva. A um fluir de água viva. Porque quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, Deus não falou para Moisés assim, ô Moisés, põe o pessoal aí em fila indiana que eu vou dar um copo d'água e um pãozinho para cada um. E Moisés falou, para que é mesmo, Senhor? Vou dar um pãozinho que vai matar a fome deles de uma vez para sempre por 40 anos. Vai durar 40 anos aí sem fome. E eu vou dar um copinho d'água para eles, de uma água que eu vou dizer para você, ó, eles não vão ter sede durante 40 anos que eles vão ficar no deserto. Vão tomar uma água poderosa, vai matar a sede por 40 anos. Deus não falou isso para eles.
O maná no deserto caía todo dia. Todo dia caía o maná, menos no sábado. Mas na sexta caía a porção dobrada. Eles pegavam o maná para a sexta e para o sábado. Mas caía todo dia. Jesus nos ensina a orar como? O pão nosso de cada dia. Porque em Lamentações, nas suas Lamentações, o profeta Jeremias, veja que interessante, né? A Bíblia tem um profeta que escreve um livro de lamentações. Então, no livro das Lamentações de Jeremias, o profeta, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã. É a porção do dia. É a porção de cada hora. É a porção de cada momento. O que isso me diz é que, não é que quando eu me converti, ou quando Jesus me encontrou, ou quando eu nasci de novo, ou quando eu passei das trevas para a luz, ou quando eu passei da morte para a vida, ou quando meus olhos foram iluminados, e quando o Espírito de Deus foi unido ao meu espírito, que quando tudo isso aconteceu comigo ali naquela experiência inicial, que a gente chama de conversão a Jesus, que quando eu me converti, ou fui convertido, não é que a minha vida se equacionou para sempre. Porque o que equaciona a nossa vida para sempre não é a conversão, é a ressurreição. Deus não nos resolve em definitivo na conversão. Deus nos resolve na ressurreição. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz o seguinte, que enquanto nós aguardamos a ressurreição, você pode abrir na sua casa e ler o capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18. Ele está ali dizendo o seguinte, olha, nós estamos aguardando a ressurreição, a redenção do nosso corpo. Enquanto aguardamos a ressurreição, nós gememos. A criação geme, e nós também gememos. Gememos aguardando a ressurreição, porque o que nos equaciona é a ressurreição, não é a conversão. Nesse intervalo, até a ressurreição, nós vamos conviver com essa dinâmica de carência e satisfação, de falta e provisão, de fome e saciedade. Não é assim que eu vou andar saltitante na vida o tempo inteiro. Porque quem sou eu hoje? Sou um sequelado. Sou um sequelado. Sou um sequelado do mal que eu vivi, do mal que me acometeu, do mal que praticaram contra mim, do mal que eu mesmo pratiquei contra mim, das feridas que foram abertas na minha alma, das minhas faltas e das minhas fraquezas, das minhas incoerências internas, das minhas sombras da minha alma, que existem aqui, tudo dentro de mim, por causa de algo ruim que me aconteceu. Algo não, um montão de algo ruim que me aconteceu. E não somente o mal que me aconteceu, mas o bem que eu esperava que me acontecesse, que não me aconteceu. Eu sou sequelado também por frustrações. Castelos que eu imaginei que nunca se tornaram realidade. Sonhos que eu tive que nunca se concretizaram. Expectativas que eu tinha para a minha vida e que eu estou esperando até hoje. Soluções que nunca vieram. Eu tenho que conviver com tudo isso. E de vez em quando eu olho para Deus e digo assim, Senhor, estou com fome. Senhor, eu estou com sede. Eu estou sentindo uma falta de alguma coisa. Esse pessoal aí está dizendo que Jesus matou a sede deles e a fome deles. Comigo não aconteceu, Senhor. Será que eu não bebi ainda? E aí então eu ouço Deus dizer para mim o seguinte, meu filho, o problema não está em ter fome, nem em ter sede. O problema está onde você vai matar sua fome, onde você vai matar sua sede.
A conversão não é a experiência de solução final. O encontro com Jesus é a descoberta da fonte de água viva. Quando a gente encontra Jesus, a gente descobre. E Deus nos revela a fonte de água viva. Porque eu não sei se acontece com você, acontece comigo muito raramente, mas acontece. Eu estou almoçando assim, e vai chegando para o final do almoço, eu tenho que desabotoar o primeiro botão. Aí eu falo para a Silvia, eu digo assim, hoje eu acho que eu não vou nem jantar. Mas quando chegam às 9h30, 10 horas, assim, vai começando a dar aquela fominha. No dia seguinte eu já quero almoçar de novo. Não tem nada de errado nisso. Errado é comer até ter que desabotoar o botão. Mas ter fome no dia seguinte, não tem nada de errado nisso. Aliás, a vida seria muito sem graça se a gente não pudesse almoçar, né, todo dia. É cruel um ser humano que não pode ter 3 refeições ao dia. É cruel que um ser humano fique sem refeições por dias seguidos. Isso é cruel. Não apenas porque é uma questão da sua sobrevivência, mas porque é uma das questões de prazer na existência. Se eu falasse, olha, eu tenho aqui um comprimido que eu posso dar para você tomar agora e nunca mais você vai querer comer uma manga rosa. Nunca mais você vai querer tomar um suco de morango gelado. Nunca mais você vai querer comer um brigadeiro. Nunca mais você vai querer comer uma feijoada. Nunca mais você vai querer comer uma lasanha. Quer comer esse comprimidinho? Quer tomar? Quer ter essa vida sem graça pro resto da vida? Você não quer, né? Não quer. Então não tem nada de errado a gente ter fome e satisfazer a nossa fome, matar a nossa fome. Da mesma forma, não tem nada de errado na nossa peregrinação existencial, na nossa peregrinação espiritual, a gente ter fome. Dizer para Deus assim, Deus, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, assim. E Deus diz assim para mim, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, meu filho. Pode ter fome, pode ter sede. Você não almoçou ontem? Almocei, sim, senhor. Falou, não está querendo almoçar hoje de novo? Estou, sim, senhor. Então, mas você já não aprendeu esse negócio de caloria vazia? Já te explicaram? Eu falei, já explicaram, sim, senhor. Caloria vazia, eu sei o que é. Você já aprendeu que tem coisa que você come que te faz mal e coisa que você come que te faz bem? Eu falei, já aprendi também, sim, senhor. Você já aprendeu que tem determinadas coisas que você come e bebe que roubam a sua energia? Tem coisa que você bebe, inclusive, que joga você num baque tremendo. Gera é um negócio ruim. Dá uma dor de cabeça desgraçada. Você já aprendeu, meu filho? Eu falei, já aprendi, sim, senhor. Falou, então, você já aprendeu, então, que na sua caminhada espiritual tem o lugar certo de você beber e o lugar certo de você comer? Falei, já aprendi, sim, senhor. Falei, porque o povo de Israel demorou para aprender. Demorou muito. E um dos grandes lamentos de Deus é isso, é que o povo de Israel não sabia desfrutar da fonte. Se você quiser, olha, um dos textos lindos da Bíblia que fazem muita diferença para mim é esse aqui do profeta Jeremias, capítulo 2. Capítulo 2, olha o que Deus está dizendo no capítulo 2. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 pecados. Primeiro, eles me abandonaram. A mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, cisternas com rachaduras, tentando juntar e armazenar água de chuva para beber numa poça de água suja, com lama.
Eles me abandonaram, um manancial de águas vivas, e me foram beber a água de poça. Então hoje, quando eu leio Jesus dizendo que eu tenho acesso a uma fonte de água viva, que é o Espírito Santo, eu já não tenho mais vergonha quando eu tenho fome ou sede. Eu tenho vergonha quando eu vou beber água de poça. Eu tenho vergonha quando eu estou bebendo água de poça d'água, eu estou bebendo a água da poça, e o Espírito de Deus fala para mim, aí de novo, Ed, o que você está fazendo aí? Você me abandonou? Eu sou um rio de água viva, e você está bebendo isso aí? Você está buscando aquilo que não vai matar a sua sede, vai te fazer mal? Você está indo para o lugar errado, matar a sua fome e matar a sua sede. Que foi o que o povo de Israel fez aí no Coríntios capítulo 10. Vamos voltar para lá? Aí a gente acaba. Olha só o que está aí. 1 aos Coríntios capítulo 10. Quando ele diz lá que a rocha que jorrava água era Cristo, o Paulo diz assim, olha, Deus não gostou da maneira como o pessoal lá no deserto andou com ele. Por quê? O que o povo fez? O povo cobiçou coisas más, versículo 6. Cobiçou coisas más, bebeu água de chuva empoçada, em vez de buscar a Deus a fonte de água viva. O que mais o povo fez? Foi idólatra. Pegou atalho para matar sua fome. Tinha coisas não resolvidas, mal resolvidas, desejos não satisfeitos, sonhos não realizados. E como Deus não fazia, eles arrumaram quem fizesse. Bom, já que Deus não está resolvendo a nossa parada, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, quem sabe o bezerro de ouro resolve. Ou vamos tentar dar um jeito de Deus se sensibilizar com a gente. Vamos buscar atalhos. Olha, se você não tem na mão aquilo que Deus te deu, não tenha na mão aquilo que Deus não te deu. Se aquilo que está na sua mão você não pode agradecer a Deus, foi outra mão que te deu. Você vai agradecer a quem? Que ídolo? Se você não está desfrutando daquilo que Deus te deu, e aquilo que Deus te dá é fonte de água viva, você está com água de poça, que alguém está dando para você. Qual é a sua poça? E que mão é essa que te dá? Terceira coisa que eles fizeram, praticaram a imoralidade, no versículo 8. Foram para a esbórnia. Foram mesmo e se entregaram, não fizeram filtro nenhum para os seus apetites, para as suas vontades, para os seus desejos e sonhos, e foram embora. Tudo o que os olhos viram e desejaram, eles foram lá e conseguiram. Meteram a mão e aproveitaram. O que está dizendo para nós é que tem coisas que a gente tem que dizer não para elas. E não é porque a gente não gosta, não é porque a gente não quer. Outro dia alguém perguntou para mim, falou, pastor, você tem alergia a algum alimento? Eu falei, tenho, jiló, coisa assim, eu tenho alergia a isso, essas coisas. Camarão, por exemplo, não tenho alergia. Filé mignon, não tenho alergia. Tenho alergia a jiló. Então você já reparou que quando é que você diz não para alguma coisa? Em 3 ocasiões, para comer, né, que eu estou falando. Primeiro é quando você não gosta. Segundo é quando você já está bem alimentado. E terceiro é quando você olha, aquele negócio olha para você e você fala, não está com uma cara boa, sabe? Tipo assim, você gosta muito, mas quando você olha, não está com uma cara boa. Assim, você fala, não, obrigado. Ou então você já acabou de almoçar, a pessoa te oferece, e você diz, não, obrigado.
Ou então você não gosta daquilo, a pessoa te oferece lá alguma coisa que você não gosta, você fala, não, obrigado. Agora, se você está com vontade, a cara está ótima, e você gosta daquilo, não, obrigado. É o que Deus está dizendo. Ó. Tem horas na sua vida que você tem que dizer não, obrigado, para coisas que você gosta, tem uma cara ótima e você está muito afim. Porque nós somos seres humanos, né? Seres humanos fazem isso. Decidem dizer sim e dizer não. Nós não vivemos como bichos. A outra coisa que ele fala aqui, que os caras fizeram, colocaram Deus à prova. Ficaram perturbando Deus. Ficaram tentando a Deus. Ficaram provocando a Deus. Não tem água, não tem água. O senhor não vê aqui que eu estou com sede. E a outra coisa que fizeram, eles se queixaram. Se queixaram. Então o que é beber a água da poça? Cobiçar o que não deve. Não segurar a onda. Receber de outras mãos ou fazer atalho para conquistar. Se entregar a tudo que o olho vê e deseja. Provocar Deus e exigir de Deus o que Ele nunca prometeu. Andar reclamando na vida. Isso aí é vida de gente insatisfeita e que está bebendo em água de poço. Aí eu falo assim, Senhor, tudo bem, eu quero beber da água viva. Como é que eu faço? Aí ele diz, continua lendo aí o capítulo 10. Aí eu chego no versículo 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo faz bem para mim. Só isso, Deus? É, só isso. Como assim? Eu pergunto para Deus, como é que eu posso beber da fonte de água viva? E Deus fala para mim, bebe aí o que você quiser. Só não bebe água de poça. Você não está com falta, você não quer mais? Então vai buscar. As coisas que são prazerosas e satisfatórias na vida não são só... O Roberto Carlos estava errado, viu? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Mentira! Tem um monte de coisa na vida que eu gosto muito, que não é ilegal, não é imoral e nem engorda. Não é verdade que só coisa ruim é boa. Não é verdade que só o pecado é gostoso. Não é verdade que só fazer sacanagem, tranqueiragem é que dá uma vida legal, assim, dá barato. Não é verdade isso. A gente pode andar na luz e nas veredas da justiça e encontrar pastos verdejantes e águas cristalinas e frescas. Pode. Tem muita coisa boa para a gente desfrutar. E Deus fala, vai, desfruta de tudo aí, faz o que você quiser. Mas o que eu quiser, tipo o que assim, Senhor? E Deus fala, o que te faz bem, o que você gosta, o que te convém. Mas como assim, qualquer coisa? Aí ele fala, faz, meu filho, continua lendo aí. Aí eu leio. Seja comer, seja beber, qualquer outra coisa. É como se Deus falasse assim, cara, para de me perturbar, vai comer, beber, arruma uma coisa aí para fazer. É mais ou menos como se Deus estivesse falando assim, olha, faça o que os seres humanos fazem. Você é um ser? Hã? Aí eu digo, humano. Aí ele diz, acertou, é um ser humano. O que o ser humano faz? O ser humano come, bebe, dorme. Trabalha, planta e colhe, descasca o que colheu, põe para cozinhar e fica esperando cozinhar. Aí come, aí fica com o bucho cheio, aí planta de novo, aí dorme, aí acorda, bebe, aí toma banho, aí brinca com o filho, aí trabalha, aí toma banho de mar, aí tira férias, aí joga um futebol, aí trabalha de novo, aí faz um filho. Que é bom também, fazer filho. Mesmo quando o filho não vem, também é bom. Tem que tentar fazer filho, é bom. E depois que o filho vem, cuida do filho. Educa o filho.
rola com o filho no tapete. Essas coisas, os seres humanos fazem isso. E nós achamos que beber da fonte da água viva nos fará super-humanos. Não, nos fará humanos. De verdade, a gente vai comer e vai ter satisfação no que come. A gente vai beber e vai ter satisfação no que bebe. A gente vai abraçar as pessoas e vai ter satisfação no abraço. A gente vai trabalhar e vai ter satisfação no trabalho. A gente vai colher e vai ter satisfação na colheita. A gente vai repartir a colheita e vai ter satisfação em repartir a colheita. Essas são as coisas que os seres humanos fazem. E nós estamos querendo beber da água da vida como se nós fôssemos experimentar o que mais do que isso? Paulo está dizendo, olha, seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Talvez está esse detalhe, né? Não é o que fazemos diferente, mas é o como fazemos as coisas que todo mundo faz. Com que coração a gente faz tudo que os seres humanos fazem. Eu termino contando para você a história de um programa que eu gosto muito na televisão, chama Quilo por Quilo. Não sei se você já viu, Quilo por Quilo. É um pessoal assim, bem acima do peso, tipo 200 quilos. A pessoa pesa 200 quilos. Eu vi um programa de um homem que pesava 190 quilos. Ele não conseguia pôr a meia dele. Alguém tinha que calçar a meia nos pés dele. Ele não conseguia caminhar. Ele não conseguia rolar no tapete com o filho. Ele não conseguia tomar um banho de mar. Ele não conseguia subir uma escada. Ele pesava 190 quilos. E ele foi escolhido para participar do programa Quilo por Quilo. E ele foi morar na casa do personal dele, sujeito que foi cuidar dele. E ele tinha um alvo. Ele ia casar dali a 1 ano e ele queria entrar na igreja no dia do casamento pesando 90 quilos. Mas ele pesava 190. Imagina. Aí eu fui vendo a história dele. Uma história triste, porque a noiva dele também pesava mais ou menos que nem ele. Eles entraram juntos no programa. E no meio do programa, ele falou para ela que queria desfazer o noivado, porque ela não estava ajudando ele na caminhada dele. E ele começou a perder 1 quilo, 2, andar 100 metros. Começou. Reeducação alimentar, deixar de ser sedentário, aquela coisa toda que a gente sabe. Coisas que os humanos fazem. Dar uma volta no quarteirão. E aí ele foi, passo a passo, passo a passo. Aí eu fiquei imaginando que se eu encontrasse com aquele homem e falasse assim, cara, quando você perder assim, esses 100 quilos que você está querendo perder e chegar a ter 90 quilos, qual é a sua expectativa? Ele vai dizer, como assim minha expectativa? Minha expectativa é poder tomar banho de mar. Minha expectativa é calçar minha meia. A minha expectativa é baixar minhas taxas de colesterol, controlar minha diabetes, colocar tudo em ordem, minha saúde aqui dentro. Minha expectativa é essa. Minha expectativa é poder subir uma escada sem infartar no meio. É perder essa falta de ar que eu tenho. A minha expectativa é dormir. Falei, mas você tem expectativa assim de voar? Ele ia olhar para mim e falar, como assim voar? Você tem a expectativa assim de, quando você pesar 90 quilos, você se teletransportar? Você fecha os olhos assim em Atlanta e pá, está em Nova York? Quando abre os olhos? Não, eu quero ser livre das limitações que a minha vida tem hoje. Eu quero poder fazer as coisas que uma pessoa com condição de saúde equilibrada pode fazer. É isso que é a minha expectativa, é ser normal. É não ter 190 quilos e todas as consequências que me maltratam por ter 190 quilos. Eu quero ser normal.
Aí eu penso que a gente que se converte e bebe da fonte da água viva, a gente tem expectativa de voar, se teletransportar. Eu me converti agora nos mais óculos. Pá. O que Jesus está dizendo é que não tem problema a gente conviver com a falta, com a fome, desde que a gente beba da fonte certa. E o que é beber da fonte certa? É seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus. Tudo o que? Voar, se teletransportar, andar sobre as águas. Não. Ser humano. Deus nos criou seres humanos. Qual é o fruto do Espírito Santo? Alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo. Não é a gente se tornar super humano, é se tornar humano de verdade. É a gente ser amigo que não é traíra, é a gente fazer negócios sem desonestidade, é a gente ver a necessidade do próximo e ser generoso, solidário. É ser humano, é ser gente. Qual é o convite de Jesus para nós? É devolver a nossa humanidade. E a nossa humanidade era ser lá plena quando a gente beber da fonte de água viva. Então hoje, quando eu tenho fome, eu tenho sede, eu não tenho mais problema nenhum de dizer para Deus, Deus, está faltando, estou sentindo aquela falta, eu já estou com aquela angústia, aquela falta de ar. E aí eu ouço Deus falar para mim assim, então, não vá beber da água da poça, hein? Fecha a sua porta, filho, vem comigo. E vamos alinhar o coração de novo para fazer as coisas normais que todo ser humano que reflete a minha imagem deveria estar fazendo. Ser humano de verdade. Comer e se satisfazer. Beber e se satisfazer. Abraçar e se satisfazer. Viver e se satisfazer. É isso que o Espírito Santo traz para nós. Nós não temos a solução definitiva. A solução definitiva é a ressurreição. Na conversão a gente descobriu a fonte certa para beber toda vez que a gente tem sede. E qual é o alimento que a gente tem que comer toda vez que a gente tem fome. Para quê? Para viver, ser humano de verdade, que glorifica ao nosso Deus. Então, se você está com fome, está com sede, vem e beba da fonte da água viva. Amém.